E agora economia, aqui no Jornal Jovem Pan. A Bolsa de São Paulo voltou a cair enquanto o dólar teve mais uma valorização. Nosso convidado nessa noite é o economista Alex André, da Sara Invest Research. Alex, boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito boa noite a todos. Alex, na sexta-feira a gente teve uma trégua, depois daquele recorde de 13 pregões com desvalorização do Ibovespa. Na sexta, uma leve alta, mas hoje voltamos a registrar queda. É indício de que aquela turbulência não passou? Ainda há uma tendência negativa para o futuro, para as próximas semanas, Alex? Verdade. É verdade. A questão da Bolsa, depois de 13 quedas consecutivas, como você comentou muito bem, sexta-feira teve um alívio, mas hoje a Bolsa fechando abaixo dos 115 mil pontos, os 114 mil pontos. Já o dólar no 4,97 traz uma pressão de curto prazo em relação à questão lá fora. Nós temos alguns fatores externos, principalmente a questão de inflação aqui no Brasil. O PCA 15 vai ser divulgado na sexta-feira, o mercado já observa uma inflação, principalmente voltada aos combustíveis, ao incentivo também do setor automobilístico, já que o governo tira os impostos voltados ao setor, e também lá nos Estados Unidos, os juros, principalmente o mercado já consegue observar a questão da curva do Tesouro Americano de 10 e de 20 anos e de 30 anos, principalmente, que olha ali a questão das hipotecas, chega a bater recordes nas últimas semanas. Isso pressiona aqui no Brasil, a curva de juros também sobe por aqui, pressiona os ativos locais. Então tem uma combinação, principalmente nos Estados Unidos, que pode subir mais juros por lá, na próxima reunião do FED. O Jerome Powell, presidente da instituição, vai comentar na sexta-feira, no simpósio Jackson Hole, e lá na China o mercado olha muito de perto em relação à aceleração global, já que os economistas já observam uma aceleração da atividade chinesa nos próximos meses. A China deve crescer entre 4,5% e 4,8%, a expectativa antes era de subir entre 5% e 5,5%. O Brasil é um grande dependente da China. Então temos combinação de China, combinação dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, claro, o cenário político em relação ao arcabouço fiscal. E hoje, segunda-feira, Alex, como toda segunda-feira, saiu o relatório Focus do Banco Central com a análise e projeções de economistas para os rumos da economia brasileira. E no boletim de hoje, duas más notícias: mais inflação e dólar mais alto, Por que isso? E você corrobora essa projeção? É isso que podemos esperar mesmo, Alex? Exatamente, como eu comentei em relação ao IPCA 15, e as próximas divulgações do IPCA, o mercado já incorpora o aumento da gasolina, dado pela questão da defasagem dos combustíveis, na mensagem que foi endereçada semana passada pela Petrobras. Isso vai repercutir, principalmente o diesel, em relação ao aspecto do IPCA, na inflação, ou seja, no núcleo da inflação como um todo, mas as expectativas, eu acredito que ao longo desse ano de 2023 estejam bem ancoradas, ou seja, o que significa? O Banco Central deve reduzir em 50 pontos base nas próximas reuniões, o mercado já vem colocando isso no preço, mas a discussão fica para 2024, 2024 em diante, se realmente as expectativas estão desancoradas, ou seja, estão fora realmente do controle do Banco Central. Isso abre um pretexto, justamente em relação ao controle da política monetária, mas em relação ao Focus, a gente tem uma expectativa para a Selic no ano que vem, fechando entre 9%, já que agora estamos em 13,25%, isso deve ser benéfico para as ações de modo geral. Perfeito, é a análise de Alex André, economista da Sara Invest Research. Obrigado, viu, Alex, pelas informações, pela sua análise. Até uma próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Grande abraço a todos.